Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Aberta. Hoje eu recebo o candidato eleito a prefeito de Unai, Delvito Alves. Eu quero lembrar que você pode ligar e participar 3676-2599. Deixa a sua pergunta para o prefeito de Unai, Delvito Alves. O Câmara Aberta já começou. Foram mais de 20 mil votos e ele foi eleito prefeito de Unai. Estamos falando de Delvito Alves, que trabalhou muita política aí nesses últimos meses e agora está aqui no programa Câmara Aberta para fazer as suas colocações e também responder algumas perguntas do pessoal de casa. Você pode ligar e participar, 3676-2599. Eu quero começar parabenizando o senhor pelo trabalho e por ter levado essa aí agora prefeito de Unai em 2013. Parabéns e sucesso aí nessa empreitada. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, aqui na Rádio Veredas, Na TV Rio Preto. Na TV Rio Preto. Dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, de estar levando uma mensagem à nossa querida gente de Unai, sobretudo pela grande responsabilidade que teremos de agora em diante, ser prefeito de uma cidade do porte de Unai, na verdade, nos traz muita preocupação, muita responsabilidade e, sobretudo, muita disposição e vontade de trabalhar exatamente para buscarmos realizar o sonho de muitas pessoas que acreditaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto político. Então, eu acredito que será um novo desafio, uma situação totalmente diferente. E nós acreditamos que nós haveremos sim, com o apoio da população de Unai, com o apoio da maioria do segmento de Unai, desenvolver um trabalho à altura e grandeza do nosso município e da nossa cidade. Delvito, você volta agora para Belo Horizonte, fica até dezembro. Sem dúvida alguma, vamos continuar exercendo o nosso mandato de deputado até no dia 19, na época em que seremos provavelmente diplomados em Unai. Então, nós deixaremos de exercer o cargo de deputado no final do mês de dezembro. E a partir de segunda-feira já estaremos novamente em Belo Horizonte, atuando como deputado. Vamos aproveitar esses 3 meses que nos restam ainda para fazer grandes, repensar o nosso projeto. Vamos ao encontro de várias autoridades, sobretudo no governador do estado, Antônio Anastasia, a quem eu já tive um contato. Vamos estar com o nosso secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, um dos grandes responsáveis hoje pela nossa candidatura em Unai, e também com o senador Aécio Neves e Zezé Perrella. São pessoas que realmente têm um carinho e admiração muito grande, não só por Unai, mas toda a região noroeste do estado. Enfim, nós estaremos em contato permanente com as autoridades políticas do estado, exatamente para tentarmos desenvolver alguns projetos que a população espera de nós. E somente assim, através dessa força que nós temos hoje junto ao governo de Minas, é que vai, com certeza, ser um facilitador na abertura das portas, na busca de recursos, para tentarmos fazer uma forte transformação. Mas uma transformação com responsabilidade, uma transformação lenta, uma transformação que será feita sem muito entusiasmo, porque nós precisamos estar com os pés no chão para administrar o Unai. Nós precisamos, primeiro, de ter consciência das dificuldades que nós haveremos de enfrentar. Os problemas são grandes, os problemas de Unai são problemas de cidade grande. Então, nós precisamos de ter a responsabilidade, trazer sempre informações corretas para a população, que eu acredito que uma das coisas que a nossa administração terá será uma administração voltada com a marca da verdade, informações seguras para a população e não informações fundadas em entusiasmo e em propostas que a população, às vezes, vai deixar de acreditar no nosso projeto. Tudo aquilo que nós anunciarmos é porque será realizado. Então não vamos divulgar
obras que realmente, enquanto o dinheiro não estiver no caixa, vamos lutar muito, vamos trabalhar muito nessa direção, com muita vontade, com muita determinação, com muita energia, com muita garra, exatamente para dar uma resposta positiva à sociedade e a todo o segmento de Unai, naquilo que apostaram em nós, acreditaram nesse grande projeto de transformação política, administrativa e social que haverá de acontecer em Unai a partir de janeiro. Só para cortar no senhor um pouquinho, essa experiência como deputado, isso vai ser de grande valia para o senhor para administrar o Unai? Eu, por onde eu andei, por onde eu passei, eu fiz questão, né, de deixar essa situação bem clara, né? Em todas as empresas, reuniões que nós visitamos, com as pessoas que nós tivemos a oportunidade de conversar nos programas de rádio e televisão, nós deixamos essa situação bastante clara, né, que eu acho que o relacionamento que nós temos hoje no governo de Minas haverá de nos ajudar e muito, né? Hoje pode ver que o governador, ele foi bem claro, né, a sua intenção foi muito clara, e a população de Unai percebeu também quem ele apoiou para prefeito de Unai, né? Eu não sou do partido dele, e ele nos garantiu que... Mas o contato com ele sempre foi muito bom, sempre que o senhor vinha aqui ao Unai visitar, sempre trazia novidades. Sem dúvida, né? Eu fui muito valorizado pelo governador, tanto pelo então governador, hoje senador da República, Aécio Neves, como pelo atual governador, Antônio Anastasia, né? E também, muito também, pelo vice-governador Alberto Pinto Coelho, um grande companheiro de Assembleia, que foi indicado por nós na época para ser seu vice, pelos deputados da Assembleia de Minas. Eu acho que isso aí vai ser um fator assim, muito importante e ao mesmo tempo determinante, né, no nosso projeto de administrar uma cidade do porte de Unai. Nós acreditamos muito que a nossa força, o nosso conhecimento que nós temos hoje no governo de Minas, né, vamos buscar uma nova relação na esfera federal, né, porque o deputado que era o nosso parceiro, né, nos deixou, fez a opção pelo outro lado político. Então nós vamos buscar com muita maturidade, não me desesperei em momento nenhum, né, e por quê? Que eu quero trazer um nome que realmente venha nos ajudar e contribuir pelos grandes avanços que a nossa cidade merece ter. Ok. A eleição foi no domingo, ou seja, ainda está à flor da pele. O sentimento do senhor depois de ter vencido essas eleições, como que está, uma vez que o senhor enfrentou o grande grupo político de Unai? Todos os grandes nomes políticos estavam de um lado e o senhor do outro, caminhando, e foi eleito. Na verdade, o grande sonho meu, né, era tentarmos buscar uma grande aliança política em Unai. Infelizmente isso não foi possível, né? Tentamos, e eu jamais imaginava até então que eu seria candidato a prefeito. Porque se eu soubesse que eu seria candidato a prefeito... Quando o senhor decidiu que queria ser? Tipo, esse ano ainda? Foi agora, faltando aí exatamente no mês de maio. Então foi muito difícil, né? Porque eu não me preparei um quadro de vereadores com um número de candidatos maior, né? Então a gente poderia ter feito uma campanha bem diferente desta aí. E, na verdade, até hoje eu não consigo entender, sabe, Claudinei, eu não consigo entender porque tantas alianças, tantos companheiros políticos, né, acharam melhor seguir outro caminho, o caminho que eles não tinham a mínima identidade. Mas eu quero deixar bem claro que sempre respeitei esse posicionamento deles, né, gosto deles, já me ajudaram muito no passado, já me ajudaram a ser deputado, mas infelizmente eles nos deixaram. E realmente o que eu tenho a agradecer muito é a população de Unai, sobretudo essa população mais humilde, essa população mais simples que espera de uma representação política moderna, diferente, que faça uma administração sustentada no diálogo e no entendimento, afastando a arrogância, a prepotência e a força, o terror e o medo imposto em uma administração. Então nós haveremos de ter uma administração sustentada no diálogo, mas também com muita firmeza, com muita determinação. Eu sou consciente das dificuldades que haverei de enfrentar, mas eu estou consciente de que nós vamos ser duros também,
né? Nós vamos falar muito não, mas nós vamos falar muito sim, mas quando falarmos sim, esse sim é um sim que realmente vai corresponder a uma realidade. Não vamos, nosso governo, nós não vamos admitir ninguém tapeando e enganando ninguém, né? Nós vamos mudar o perfil, o modelo da administração, nós vamos fazer uma reforma administrativa forte, né, diferente. O NAI cresceu muito e nós vamos mudar muito, criando as regionais administrativas e o NAI. E exatamente o motivo das regionais administrativas é exatamente para fazer com que os problemas sejam absorvidos com mais velocidade e que eles cheguem até a nós também com mais velocidade. Então nós vamos fazer um choque muito forte, a população de Unai haverá de nos entender que nós estamos mudando e vamos mudar para melhorar os sistemas a determinados setores que não podem parar, como é o da saúde, né? E tantos outros que vão continuar. A gente vai impulsionando, né, os projetos, os nossos programas, mas o NAI será administrado diferente. O NAI será administrado com programas, né? Então nós vamos criar programas para serem executados. Okay. E não tocar o NAI da forma, sentar dentro de uma cadeira lá de fora, sentar numa cadeira, ficar recebendo, por favor, faça isso, não é assim. Nós vamos primeiro criar programas através de uma modernidade administrativa. Ok. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas nós voltamos em 1 minuto só com um bate-papo aqui com o prefeito eleito Delvito Alves. Amigos e amantes da música sertaneja, não perca o programa Chora Viola, que vai ao ar aos domingos, às 14 horas, logo após o programa Dia de Campo na TV. O Chora Viola é representado também na segunda-feira, às 19h30 e terça-feira, às 21h20. O melhor da música sertaneja, interpretada por artistas de toda a nossa região, com qualidade para você e sua família. Então, é lá que nós nos encontraremos. Agora, cooperados e clientes cadastrados Capool economizam ainda mais. Ofertas de ensiladeiras, desintegradores e motores elétricos em até 36 vezes. A Capool é a casa do cooperado e está de portas abertas para todos. Estamos de volta com o programa Câmara Aberta, hoje recebendo o candidato eleito a prefeito de Unai, Delvito Alves. Delvito, a pergunta aqui do professor Anésio, do bairro Cachoeira. Primeiro, ele felicita pela sua vitória e faz a seguinte pergunta. Uma das preocupações de funcionários era a manutenção do pagamento de parte dos salários no dia 15 de cada mês. O senhor pretende manter essa programação de pagamento? Olha, em relação ao pagamento, eu fui duramente criticado aí pelos meus adversários, né, durante toda a campanha, né?
Hoje não existe mais atraso em pagamento, né? Nós vamos assumir a prefeitura, né? Nós já vamos participar de uma transição agora, né? Nós já vamos enviar um ofício ao prefeito municipal, né? Naturalmente ele saberá compreender essa situação e vamos tomar pé da situação do que realmente é a prefeitura municipal de Unai hoje. Em relação ao pagamento, as pessoas podem ficar super tranquilos, se esse for um critério que entenderem que é bom, nós poderemos manter ou podemos melhorar. Quanto a isso aí, não existe, gente, atraso hoje em pagamento mais. Hoje o que acontece é que as folhas de pagamento da Prefeitura, do Estado e da União são licitadas. E o banco garante, é vinculado, né, vinculado a fundo de participação, não quero entrar aqui em detalhes. Então hoje, o dia que for acertado o pagamento do funcionalismo, certo, também será pago, então não haverá problema. Eu fui duramente criticado falando que eu vou atrasar pagamento de funcionário. Não existe hoje. Quem garante o pagamento hoje é o banco, são os bancos daquele que for vencedor da licitação. Então nós vamos buscar uma política, sobretudo, justa para os servidores municipais. Uma pergunta da Mariana Lemos. O senhor poderia dizer por que o José Braz deixou de apoiar o senhor nessa eleição? Olha, é muito difícil fazer essa avaliação, né? Ele simplesmente fez a opção, né? Ele fez a opção e nós temos que respeitar esse posicionamento político dele, né? Eu sonhava, né, estar junto de um grupo político, mas infelizmente não deu certo e nós temos agora de tocar o barco, vamos olhar para frente, vamos atrair, conquistar novas lideranças políticas para o nosso grupo, vamos fortalecer e muito o nosso grupo político, né? Já deu uma demonstração de força com as pessoas mais humildes, mais simples aí, que tanto fomos fortemente criticados pelos companheiros que temos, engraçado isso, né? E está aí a prova do resultado das eleições, né? Ganhamos com a simplicidade, ganhamos com a humildade, ganhamos com a participação da população de todos os setores. Fomos votados hoje, recebemos uma votação de todos os segmentos de Unai. Isso foi o mais importante, nós não tivemos. Embora a população mais humilde, mais simples, descarregou em nós uma votação mais destacada, mais diferenciada, como são os casos dos moradores ali do Canaã, Novo Horizonte, Cidade Nova e Una. A zona rural votou praticamente em peso em nosso nome, né? Ganhamos alto também no bairro da Cachoeira, Primavera, Canabrava, ganhamos bem também aí na Escola Delvito Alves e tantos outros bairros aí também. Nós praticamente perdemos as eleições por poucas urnas de Unai, né? Então significa um projeto de renovação, de transformação política, a sociedade está apostando nele. Ok. Delvito, o Felipe do bairro de Vinéia, ele ressalta que a prefeitura tem um grande número aí de servidores, são contratos. Ele quer saber se o senhor assume, vai ter uma mudança, como que vai ser essa questão? Mudança com certeza deve ter. É muito difícil você falar agora, se posicionar, né? Nós temos que saber que tipo de contratos que existem lá, né, dentro da prefeitura, mas nós precisamos de ter um corpo, né, que movimente a prefeitura municipal de Unai, né? Se houver a necessidade, nós vamos fazer sim, mas muitas mudanças serão feitas. Podem ter a certeza que nós queremos zelar muito do dinheiro público para dar uma resposta também muito forte em obras, em políticas públicas de resultado, né? Nós precisamos de fortalecer as entidades, como a PAI. A PAI hoje recebe R$ 6.700, os R$ 7.700. Nós vamos triplicar esse valor aí, sabe? Vamos aumentar muito, aumentar nem sei quantas vezes mais isso aí para abrigo Frei Anselmo. Eu acho que o poder público tem que ter uma participação na questão social. Agora, para isso, precisa de ter sensibilidade social, né? Para você tratar com a mão amiga, com a PAI, Abrigo Frei Anselmo, CEPASA e tantas outras entidades aí, o administrador ele tem que ter sensibilidade social, porque nós temos isso está em nós, já nasceu em nós. Nós temos o Instituto de Oftalmologia aqui há 15 anos, nunca divulgamos, já atendemos mais de 15 mil pessoas nele, nossa família está lá trabalhando uma vez por mês,
né? Nunca tivemos um problema, graças a Deus. O que tem de moderno um consultório oftalmológico em São Paulo, nós temos aqui. Então tem que ter essa sensibilidade, e eu senti que essas entidades, né, precisam de receber uma fonte de sustentação financeira maior do que a atual. Ok. A Lúcia, do bairro Primavera, ela pergunta se o senhor já começou a se preocupar em montar o seu secretariado. Olha, naturalmente, né, você ganha uma eleição dessa na cidade de Porto de Unaí, nós já estamos pensando, mas nada será discutido agora. Primeiro nós vamos tomar pé da Prefeitura Municipal, né, através da equipe de transição. Vamos apresentar um projeto, pedir ao prefeito municipal que ele encaminhe as mudanças que nós queremos fazer para que sejam implantadas já a partir do próximo ano. Os secretários serão escolhidos com muita serenidade, muito equilíbrio. São pessoas que realmente são merecedoras da nossa confiança. Às vezes não pode ser da oposição, mas da situação do grupo que governa hoje, mas será da nossa absoluta confiança. Vamos montar um governo bem tranquilo, um governo que saberá lidar com as pessoas, um governo que vão montar uma equipe técnica muito responsável. Nós vamos ter o nosso lado político na prefeitura. Enfim, eu acho que nós, com a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo, com a maturidade, com esse equilíbrio, nós saberemos montar. É lógico que nós vamos receber críticas, naturalmente, porque foi fulano de tal, porque isso é natural na política, né? Mas o importante é que nós vamos montar um corpo que realmente atenda aos anseios e à expectativa dos projetos que nós queremos implantar em Unaí, para buscarmos uma resposta positiva para a sociedade de Unaí. Ok. A Daiane, ela está fazendo uma pergunta aqui, a pergunta já foi respondida pelo deputado, que é com relação a salários de servidores. O deputado já explicou, o deputado e agora atual prefeito de Unaí, já explicou que isso agora é responsabilidade dos bancos, é terceirizado e tudo mais. Por algum momento, o senhor teve medo de perder a eleição? Olha, na verdade, quando nós colocamos nosso nome para disputar a prefeitura, né, partidos até então aliados a nós não havia buscado essa definição, né, com grupos adversários, né. Então, é lógico, quando você vê um grupo igual o PMDB, né, caminhando em outra direção, nos deixando e caminhando em outra direção, como o peso político do ex-prefeito José Braz também seguindo outro caminho, é lógico que você nos amedrontou um pouco, mas o importante é que nós estávamos preparados para essa luta, nós estávamos preparados para essa guerra. Tempo de eleição é tempo de guerra, né? Então eu estava preparado por tudo aquilo que nós fizemos, não só por Unaí, pela região noroeste do estado, né? E quando eu comecei a fazer as caminhadas pelas ruas de Unaí, nas empresas, praticamente em todas as residências de Unaí, eu senti um conforto muito grande por parte da população, sabe? Um carinho, uma forma especial de nos atender, porque nós que somos políticos, quando nós visitamos, quando nós conversamos com alguém, você sente realmente... E andou muito. Eu andei praticamente todas as casas de Unaí, todos os bairros de Unaí. Naturalmente não encontramos muita gente, porque muitos estavam trabalhando, mas a gente fez questão de bater. A maioria, 99%, fomos bem recebidos também pelos nossos adversários. Enfim, eu também gostaria até de acrescentar, sabe, além desse temor que nós tivemos, mas ao mesmo tempo nós estávamos preparados, né? Preparados duro mesmo, né? Porque nós enfrentamos, e o golpe pior que eu tive foi do deputado Antônio Andrade, um grande companheiro, um grande parceiro, que ele havia me garantido de que me ficaria comigo, né? Que nós seríamos parceiros nestas eleições, e de repente... E um nome muito bem votado em Muito Unaí, bem né? votado, sempre defendemos muito o nome dele, mas infelizmente também ele fez essa outra opção. Mas tenho uma admiração por ele, né? Sou deputado da cidade dele e assim por diante, né? Mas eu acho que foi um ciclo, né? Política, às vezes você vive de ciclo, né? Também foi um ciclo, né? Aconteceu e teve o seu início e teve o seu fim. Ok. O Hernandes Menezes Júnior parabeniza o senhor pela conquista e pela vitória. Não, agradeço muito e quero aqui enaltecer a figura
do Hernani Menezes, foi candidato a vereador, lamentavelmente não foi eleito, mas um grande companheiro, um grande amigo, onde naqueles momentos mais difíceis dos ajustes políticos, ele estava lá ao meu lado, nunca arredou o pé, esteve sempre presente comigo, e eu quero aqui falar publicamente da importância que ele teve no nosso projeto. Um dos motivos, talvez, que ele perdeu a eleição é porque ele se preocupou demais com a minha, ele se cuidou demais com a minha, né? Talvez pode ter esquecido um pouco da dele, mas é um rapaz de rara inteligência, de equilíbrio, de serenidade, e que eu tenho certeza que qualquer dia vai surpreender ainda e muito na política de Unai. Ok. Bem, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. AgroMais, toda sexta, 19h30, com reprises no domingo, 9 da manhã e segunda, 21h20. Meio ambiente tratado com quem entende. A pecuária de leite e corte e a cobertura da maior cooperativa da CCPR Itambé, a Capu. A maior produção de grãos de Minas você acompanha aqui no AgroMais. Cartões Sicoob Cred Parnó, uma atitude que vale mais. Compras e saques em milhares de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Conta com benefícios exclusivos e oferece programa de recompensas e milhagens aéreas. Cartões Sicoob Cred Parnó, 2 limites de crédito e mais segurança. O melhor, toda vez que você utiliza o seu cartão Sicoob Cred Parnó na função débito ou crédito, a receita de intercâmbio dos cartões será destinada integralmente para a AMEC. Venha para o Sicoob, escolha ter atitude. Além do apoio à AMEC, você ainda desfruta de vários benefícios que só o Sicoob Cred Parnó pode oferecer. Tudo o que você precisa em informática, você acha na Pronet Informática. Computadores, notebooks, impressoras, periféricos, câmeras de monitoramento e instalação Sky. Equipe qualificada com atendimento diferenciado e assistência técnica rápida em sua empresa ou em seu domicílio. Pronet Informática, Avenida Djalma Torres, 337 Centro, telefone 3676-7381. A cada sorteio, novos amigos estão sendo contemplados e as reformas no Abrigo Frei Anselmo estão acontecendo para dar mais dignidade e qualidade de vida aos residentes. Adquirindo seu carnê e mantendo as mensalidades em dia, você concorre a micro-ondas, TVs, notebooks, motos, carros ou, se preferir, a vale compras no valor dos respectivos prêmios. E não se esqueça, quitando seu carnê em até 6 vezes no cartão, você ganha outro totalmente grátis. Programa Evidência, Daniel Bison recomenda. Estamos de volta com o programa Câmara Aberta, hoje recebendo o prefeito eleito de Unai, Delvito Alves. Delvito, a Conceição do bairro Floresta, ela quer saber qual a sua primeira iniciativa assim que você assumir a prefeitura. Olha, a Conceição, quer dizer a ela o seguinte, ao mesmo tempo a toda a população de Unai. Nós precisamos de ter um equilíbrio político e administrativo muito grande, sabe? Nós precisamos de tomar pé do que está acontecendo. Nós precisamos de preparar o Unai para crescer,
né? Então, essas medidas no início serão medidas duras, serão medidas que realmente, né, não vai afetar diretamente a população. São medidas políticas duras que nós vamos tomar, porque nós precisamos de ter responsabilidade com dinheiro público. Uma prefeitura de Unai, eu quero deixar bem claro à população de Unai, você não administra ela hoje se você não tiver menos de 10, 15 milhões de reais em caixa somente para convênios. Né? Hoje nós temos que entender que nós precisamos de trabalhar muito na esfera federal, muito na esfera estadual, e nós precisamos de ter reserva financeira, né, para quando surgir alguns convênios, né, maiores, nós termos dinheiro em caixa para nós darmos a resposta, né, que nós precisamos. Ou seja, são recursos originários da contrapartida. Tem contrapartida de 10%, de 20%, vamos supor, você arruma lá, consegue um recurso de 2 milhões, às vezes a contrapartida é 20 milhões, você precisa ter 400 mil em caixa. Você arruma 10 milhões de reais uma obra, você precisa ter 2 milhões em caixa. Então nós vamos, primeiramente, você entendeu? A sorte nossa é que nós entramos bem descompromissados, nós não negociamos a prefeitura, né? Naturalmente nós vamos, aos poucos, né, nomeando as pessoas, né, sobretudo aqueles nossos companheiros que estiveram ao nosso lado, nos lugares certos, nos locais certos, mas nós vamos primeiro fortalecer muito a forma e o modelo novo de se administrar o Unai. Então a Prefeitura de Unai primeiramente tem que olhar por esse lado, então é por isso que eu digo que as medidas às vezes no início vai ser dura. Eu quero pedir à população calma, né, equilíbrio, tranquilidade pelo que nós vamos fazer e o que nós pretendemos fazer. Nós queremos, quando arrancarmos para valer. Né? Nós precisamos dar uma arrancada forte mesmo, eu acredito, dentro de 6 meses será um tempo suficiente para nós elaborarmos programas e correr atrás de dinheiros, economizar recursos, para que nós possamos implantar uma administração que dê, como eu digo sempre, uma resposta à altura da nossa população. Ok. Tem o Antônio, ele é do bairro Cachoeira. Ele pergunta se o senhor já pensou em algum projeto de segurança pública para o bairro Cachoeira. As regionais administrativas, a criação das regionais administrativas vai ser bom exatamente por esse motivo. Nós vamos descobrir, nós vamos dividir a cidade em quatro regiões, né? Vou deixar isso claro à população, que às vezes ninguém não tive a oportunidade de explicar. Nós vamos criar uma regional administrativa que vai compreender os bairros acima do Córrego Canabrava, que será o bairro de Vinéia, o bairro Bela Vista, compreendendo todos os outros bairros, Sagarana, Floresta, Primavera, até na altura do cemitério. Será uma regional administrativa. Do centro até a Cachoeira, será uma regional administrativa. Os bairros Camaiurá, Riviera Parque, Canaã, Novo Horizonte, Cidade de Nova Iuna, será uma outra regional administrativa. A zona rural será uma outra regional administrativa. Ou talvez a zona rural será incorporada na Secretaria de Agricultura. Né? Isso nós vamos analisar. Por que nós estamos fazendo isso? É porque os problemas, nós queremos absorver e chegar aos problemas como o Antônio, né? Isso. Como o Antônio acabou de nos falar. A regional do centro, quando é Cachoeira, que compreenderá o Córrego, o Canabrava até o Rio Preto, esses bairros aí, eles vão vão reivindicar, olha, vocês não têm segurança, a segurança do nosso bairro é a pior que existe, nós não temos saúde, nós não temos áreas de lazer, nós não temos. Então, com isso, nós vamos começar a elaborar os programas a serem executados por setores. Então, nós vamos saber por quê. Os problemas do bairro, da regional administrativa da Divinéia, por exemplo, até mesmo que saber qual o problema. Só os problemas, que para nós detectarmos, né, os problemas lá. Então, o Unai cresceu, gente, o Unai cresceu. Então, vai ter uma regional onde será tratado dos assuntos que compreenderá os bairros, por exemplo, Divinéia, Bela Vista, Floresta, e tantos os outros bairros que compõem essa regional. Eles vão nos dizer que a segurança não está boa, que a saúde não está boa naquele local, não é verdade? Então nós precisamos de trabalhar dessa forma, e é dessa forma que os problemas vão chegar. O Antônio está falando, e o prefeito não vai ficar sabendo, lá com esse modelo novo que nós vamos administrar o Unai, o prefeito vai ter conhecimento sim do que se está passando. E é exatamente em cima de tudo isso que serão criados os programas. A saúde não está boa no bairro Canabrava, por exemplo.
Ela não está boa no Cachoeiro. Então, qual a regional que está? Olha, gente, saúde não está boa. Então, nós precisamos detectar. E com isso, o gestor público, o administrador público, o prefeito, ficará mais próximo do problema. Ele vai absorver esses problemas e vai ter mais facilidade na elaboração dos problemas. Então, eu acredito que o NAI terá que ser administrado. Nós vamos implantar esse modelo, vamos tentar administrar dessa forma, que eu vejo em várias outras cidades esse modelo de administração que é sucesso absoluto. Ok. O Fernandes Guimarães, de Sagarana, por que o senhor não aceitou o apoio do PMDB e do Democratas e, no entanto, aceitou o apoio do Zé da Estrada? Olha, nunca existiu isso, né? Esse negócio de apoio, quem recusa apoio? Falando em apoio... Não tem candidato nenhum que recusa apoio, não houve entendimentos, né? É muito difícil, né? Deputado, falando nessa questão de apoio, por exemplo, Antônio Andrade apoiou outro grupo. O senhor tem um grande contato com Antônio Andrade. Assumindo, esse contato continuará? Não, nós vamos, se ele estiver disposto a ajudar o NAI, ajude o NAI. Mesmo porque a nós nunca federal... recusamos apoio de democratas, dos Zebras, não, ao contrário, eles que tinham a predisposição em não ficar comigo, né? E sempre respeitei, eu nunca levei esses embates para a rua, né? Só lamentei muito, né, não ter recebido o apoio do PMDB, do grupo dos Zebras, senão nós tínhamos liquidado a eleição, era com mais de 80%, que aí haveria um envolvimento maior de todas as participações de todos os grupos políticos, a população se sentia mais segura na vitória e com certeza seria diferente. Quem agiu bem nesse sentido foi o grupo da situação do prefeito, né, que agiu, que deve ter prometido, deve ter tentado alguma coisa, né? Eu nunca recusei apoio de ninguém. Agora, o que nós temos que entender é que eu vi nessa eleição foi para ganhar as eleições. A sociedade, o povo de Unai, sobretudo o eleitor nosso, queria ganhar as eleições, né? E ele não queria perder as eleições, né? Então, e viram no nosso nome, né, essa condição melhor para ganhar as eleições, já que eu sou suplente e que estaria retornando ao NAI a qualquer momento. Eu não tenho segurança do cargo, né? Então nós não recusamos apoio, ao contrário, nós corremos atrás de apoio, recebemos vários apoios, como é o caso de uma ala dissidente muito forte do grupo do prefeito, como é o caso do Hermes, Dorinha, Netinho do Mamoeiro, Valdeci, Adão, tantas outras pessoas que estiveram lá, o pastor Gilmar, que estava do lado de lá, tantos outros companheiros que estiveram, Alessandro, tantos outros companheiros que estiveram de lá, que apostaram no nosso nome, né? Então, eles queriam ganhar a eleição, a sociedade, então viram no nosso nome. Então, eu também recebi uma pressão jamais vista em minha cidade para ser candidato a prefeito. Nós não recusamos apoio, ao contrário, nós buscamos apoio, porque o político, ele se sustenta e se movimenta a vida dele através de fontes seguras políticas em sua volta, ao seu lado. Então, não existe nada disso, nós nunca recusamos apoio de ninguém. O problema é que comigo eles queriam uma coisa, do outro lado lá, eles foram em troca de nada. Então, é muito difícil isso aí. Okay. Mas eu tenho certeza que temos tempo para superar muitas divergências que aconteceram nesse período eleitoral. Ok, eu quero lembrar que as ligações estão encerradas, as perguntas que chegarem a gente vai contemplar no próximo bloco, que é o último bloco. Eu volto em instantes. Pra você que se liga na TV Rio Preto, eu sou o Meoli, tô aqui pra te dizer que sexta e sábado você confere o Automax no mesmo horário, olha, 12h30, isso mesmo, dicas especiais, importantes, aquelas dicas pontuais pra você adquirir o seu veículo novo ou seminovo com o menor preço, pra você fechar um bom negócio, então fica ligado aqui no Automax, sexta ao 12h30 e sábado também ao 12h30, a gente se vê nesses 2 dias no mesmo horário, até lá, tchau, tchau.
O Cicobi Noroeste de Minas cresce de mãos dadas a milhares de associados em Unai, Arinos, Buritis e Formoso. Correspondentes cooperativos instalados em vários bairros. Várias linhas de crédito destinadas à pessoa física e jurídica. Previdência privada para sua segurança. Crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS e funcionários estaduais. Assim, o Cicobi Noroeste de Minas integra e dá qualidade de vida aos noroestinos. Cicobi Noroeste de Minas, associado a você. A ADA Unai Online conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e segurança. Atendendo em toda a Unai com planos compatíveis às necessidades de cada usuário. Na hora de escolher o seu provedor, compare. Internet rápida, sem fio e com fácil acesso para todas as gerações. Equipe de suporte mantendo com você compromisso no atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Djalma Torres, 337, Centro. Acesse www.adaunai.com.br. ADA Unai Online, a internet sem complicação. Obrigado ao homem do campo. Sementes Nelore, nasce e cresce forte. As fazendas Alegria e Maravilha, no Noroeste Mineiro, orgulham-se de produzir e oferecer ao mercado pecuário sementes de qualidade, que passam por um controle rigoroso em todo o processo de produção. É por isso que as sementes Nelore se destacam entre as demais sementes. Sementes Nelore, essa marca é de confiança. Pela semeadura do chão. Afinal, existe céu e inferno? Por que uns vivem mais e outros nem chegam a nascer? Existe vida após a morte? Se existe, para onde vamos? Jesus é Deus ou Filho de Deus? Existem respostas para todas estas perguntas. Programa A Caminho da Luz, toda terça às 18 horas. Com reprise aos domingos, 11h30 da manhã. Estamos de volta com o programa Câmera Aberta. Eu quero lembrar que as ligações estão encerradas. Você também pode acompanhar esse programa pela internet, www.tvriopreto.com.br. Delvito, o senhor elegeu 4 vereadores, do total de 15. Isso o preocupa? Na verdade, existe uma preocupação, né? Nós elegemos 4 vereadores, são 11, todo prefeito, seja governador, presidente, é bom que tenha maioria para que avance rápido as coisas, né? Mas eu já entrei em contato com a maioria dos vereadores, parece que me restam 2 só que eu não consegui falar ainda, mas a gente está propondo essa parceria de trabalho, né, em nome de Unai, em nome do crescimento de Unai, né? Então eu acredito que vamos superar, vamos viver de superações aí. Eu acredito que nós haveremos de buscar um bom entendimento aí com a maioria dos vereadores, né, eleitos pelo lado da atual administração. Afinal de contas, uma vez eleito, acho que nós precisamos de ter maturidade o suficiente para também estabelecermos um bom diálogo, né, com os vereadores eleitos, né. Nós vamos também tentar a presidência da Câmara, aí, vamos ver se nós conseguimos. Nós vamos lançar uma candidatura, né, e vamos tentar fazer a presidência. Eu acho que é bom, nós vamos pelo menos tentar. Não vou falar que nós temos possibilidade de ganhar, mas nós vamos buscar alguns entendimentos para analisarmos essa possibilidade, né. Eu acho que um prefeito sem Câmara vai dificultar muito a administração, sabe, que nós precisamos da Câmara para fazer as movimentações, as aprovações. Mas como nossa administração será fundamentada e fundada muito na transparência, eu acredito que não haverá maiores problemas com os vereadores da oposição. A Adriane do Centro, ela quer saber se a nova administração vai aderir aos concursos ao invés dos contratos. Nós vamos observar de forma bastante rigorosa a legislação e a lei. Nossa administração também terá uma parceria forte com o Ministério Público para que nos ajude a errar
menos, né? Então eu acredito que nós vamos fazer o que a lei permitir, o que a lei autorizar, será feito, né? Eu trabalhei muito tempo em prefeitura, eu sei mais ou menos, né, as exigências da legislação, e o concurso público eu acredito que é o melhor caminho, né, para administrar hoje uma prefeitura do tamanho da de Unai. João do Primavera, a respeito das mansões que a atual administração alugou, o que será feito? Provavelmente se referindo onde funcionam as secretarias. A nossa luta, nós vamos construir um centro administrativo. Isso é um compromisso, será a marca da nossa administração. Nós vamos construir um centro administrativo onde nós vamos absorver todas as secretarias, nós vamos discutir com a sociedade um local, nós vamos conversar com o segmento, nós vamos puxar o crescimento para outro setor da cidade, nós vamos modernizar a administração. O que eu acho, muitos imóveis haverão de ser alugados, né? Porque o Unai cresceu. Antes, toda a prefeitura funcionava naquele prédio ali hoje. Aquele prédio hoje não cabe nem gabinete de prefeito mais. Então, tem que ter essas mudanças sim. Muitos imóveis são alugados, muitos vão continuar, outros não. Aqueles que for necessário vão permanecer. Mas a nossa luta será junto ao governo de Minas, para nós já vamos começar, assim em janeiro chegar, a elaborar o grande projeto da construção de um grande centro administrativo para o Unai. Ok, o Rafael do Gelo Sossó parabeniza o senhor pela conquista, o Antônio do Sagarana. Daqui a 2 anos o senhor pode deixar de ser prefeito para ser novamente deputado? Vamos deixar o senhor deve ter escutado muito por aí. Eu ouço muito, né, muitos... isso aí, olha gente, eu fui eleito para cumprir um mandato de 4 anos, né? Estamos preparados para cumprir um mandato de 4 anos, não sei, quem sabe, né? Pode surgir essa possibilidade, num amplo entendimento com a sociedade de Unai, mas isso aí tem que envolver governador, tem que envolver muita coisa aí. Está cedo para pensar nisso. Muito cedo, nós estamos preparados para administrar o Unai 4 anos. Ok, Maria das Dores deseja felicidades e parabéns pela conquista. Uma outra pessoa aqui, Selenita, eu acho que é isso mesmo, parabeniza também aí pela conquista. A Maria também parabeniza pela conquista. O senhor acha que a presença da Polícia Federal aqui em Unai no dia da eleição inibiu a compra de votos? Olha, eu fui o autor do requerimento para trazer a Polícia Federal para Unai. Eu trouxe ela nas minhas 3 eleições que eu disputei. Porque quando você enfrenta um poder econômico desenfreado, né, você tem que ter uma proteção, né? Eu não trabalho política e a população de Unai é testemunha. Eu nunca paguei uma Coca-Cola em troco de um voto, eu nunca paguei uma conta de luz, uma conta de água para nenhum eleitor dentro de Unai. Nós ganhamos essa eleição sustentada nos nossos projetos, nas nossas ideias. Nenhum centavo foi envolvido. Por isso que nós tivemos 40, 50 candidatos a vereador, por isso que nós fizemos 4 vereadores, que nós não tínhamos, e nunca vamos investir. Nós nunca vamos fazer do dinheiro, principalmente público, farra para eleger vereador. A presença da Polícia Federal é para ela dar equilíbrio, e ela veio por recomendação do Ministério Público Eleitoral do Estado de Minas Gerais, porque quando você levanta no domingo daquele, você vai ver as pessoas votando sem boca de urna, mas só que dessa vez aconteceu muito ainda. A Polícia Federal pegou muitos ainda comprando votos, né? E isso vai acabar em Unai. Enquanto eu for vivo participar de processo político, eu faço greve de fome na porta da Polícia Federal, mas compra de voto nós queremos. E a própria população não quer isso mais, não. A população não quer submeter essa humilhação de se vender seu voto, não. O problema é que a pobreza em Unai é grande, né? As dificuldades por falta de geração de emprego, renda para a nossa população. Então, às vezes, a pessoa vai ali e ganha R$100, como estava ganhando, 50, 100 reais aí a troco de um voto. Eu acho que isso não é o melhor caminho para o Unai. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, nós fomos o autor e vamos lutar novamente. Todas as eleições que eu estiver participando, eu vou lutar para trazer a Polícia Federal. E eu avisei a Polícia Federal que a compra de voto ia se dar de forma antecipada. E ela se deu de forma antecipada. Avisei. Mas só que ela queria um indício da compra do voto. Aí ela teve o indício da compra do voto nessas eleições. Ela pegou
a compra do voto. Ela já está com os processos, já estão sendo analisados e serão instaurados em muitos processos criminais. Então, na próxima eleição, nós já temos esse forte indício. Então, vai nos ajudar ela vir 3, 4 meses antes, apaisando e verificando realmente essa compra de voto. O que nós queremos é lisura no processo eleitoral. Delvito, de onde vem essa paixão que o pessoal mais carente tem por você? Olha, eu acho que o homem público ele nasceu para servir. E servir exatamente aqueles que dependem de nós, homens públicos, né? Eu tenho uma facilidade no relacionamento com as pessoas mais humildes e simples. Eles têm liberdade de conversar comigo, sabe? Eu passo nas ruas desses bairros, eles gritam meu nome, entram aqui na minha casa, eles têm liberdade comigo e isso está em mim, eu não faço nada forçado. Tomou muito café nessa eleição? Tomamos muito café, não tivemos nem muito tempo não, porque as caminhadas foram rápidas. Mas é exatamente isso, é a nossa luta em defesa dessas pessoas desprotegidas socialmente, economicamente. Então nós buscamos estar ao lado delas, confortando e mostrando a possibilidade de fazermos alguma coisa, implantar programas que venham atender, sobretudo as comunidades mais carentes. Vamos fazer, com certeza, uma verdadeira revolução na área de saúde, Unai. Fui duramente criticado às vezes por um determinado setor, mas o que mais, toda casa que eu entrava em Unai, deputado, nós vamos votar em você para você melhorar a saúde de Unai. Então nós temos essa responsabilidade e nós vamos melhorar. Nós vamos desafogar o PA, nós vamos levar a saúde para os bairros. Podem ficar tranquilos, de um jeito ou de outro, nós vamos fazer. Nem que se for para investir o último centavo da prefeitura, mas nós vamos consertar a saúde de Unai. Nós precisamos de aumentar consideravelmente o número de médicos, nós não podemos pessoas mais ficar dormindo na fila, nós não temos pediatra hoje para atender o número suficiente de crianças hoje que necessitam. O caos da saúde também não é só em Unai, não é só Unai, isso eu disse isso. Até recebi 2 representações por parte da prefeitura quando eu disse que é uma das piores do Estado, e ela é uma das piores do Estado. Eu não falei da saúde lá dentro, nós não criticamos nenhum médico, nenhum profissional da saúde. O que eu critiquei foi a ação inicial, é quando a pessoa depende dela. Chega no hospital e não é atendido, chega com filho com o braço quebrado, com gripe, com febre, pneumonia e não é atendido. Essa foi a nossa crítica. Então nós precisamos de desafogar o PA, fortalecer a saúde nos bairros, nós precisamos de fazer essas mudanças e nós vamos fazer. De um jeito ou de outro nós temos que fazer. Até essa aí foi uma das propostas da nossa campanha mais forte que nós fizemos, foi em relação à área de saúde, né? E nós vamos com certeza melhorar, avançar muito. Não é que nós vamos dar conta de resolver tudo, não, mas nós vamos avançar muito e eu tenho certeza que boas condições nós vamos oferecer à população de Unai. Delvito, quem você gostaria de agradecer depois que passou a eleição? Alguém especial, quem você gostaria de agradecer? Olha... Não dá para nomear. Eu vou te falar a verdade, sabe? Eu quero agradecer a população de Unai que acreditou em nós, sabe? Acreditou na simplicidade, acreditou na humildade, sabe? Para mim foi uma das eleições mais difíceis que eu disputei, porque somente eu sei o que eu enfrentei, somente eu sei o peso do poder econômico que eu enfrentei. Somente eu sei os grupos políticos que eu enfrentei. Somente eu sei de todos que se uniram contra o nosso projeto político. E a população não arredou o pé. Ela esteve sempre ao nosso lado. Nunca perdi as eleições. Nunca perdi as eleições dentro de Unai desde o primeiro dia. Está aí as pesquisas que nós lançamos, que falaram que era pesquisa falsa comprada. Ela aprontou para mim 47% dos votos e eu tive 49,8%, quase 50% dos votos válidos. Os votos, o candidato do prefeito também subiu. E ele teve a sorte, soube trabalhar e levou os indecisos para ele. Mas a pesquisa nossa é uma pesquisa respeitada, que inclusive o próprio juiz hoje da comarca revogou a liminar, tornando a pesquisa válida e com perda do objeto, que não tem efeito nenhum mais a pesquisa, mas ele revogou a liminar hoje que ele havia concedido. O que ele revogou? Porque falando que a pesquisa estava funcionando num salão de beleza, mas na verdade ela esteve ali
Ela não havia mudado há muito tempo, ela estava em outro endereço, e o TRE tinha o endereço atual dela hoje, que é. Então, esses desencontros o juiz entendeu. Né? Dessa forma, acatamos bem, discutimos bem, isso aí a sociedade soube entender também. Apontou 47 e eu ganhei com 49,8%, faltando a 0,2% para atingirmos a metade dos votos válidos de Unai. Nós estamos já caminhando aí para o finalzinho do programa, o tempo passa rápido, que aí deixa o espaço aberto aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a população de Unai. Vim aqui hoje mais para fazer esse agradecimento. Eu ando pelas ruas, eu sinto, né, a expectativa, a esperança, né, de um modelo novo para administrar o Unai. Né, e eu sou uma pessoa diferente, eu não prometo nada, não. Eu prometo muita luta, muita garra, muita disposição e muita vontade de trabalhar. Quero agradecer aqui o Hermes, né, nosso candidato a vice-prefeito, que deu uma grande contribuição. Fazer um agradecimento especial a todos os nossos candidatos a vereador, era um número menor, mas também um número de vereadores guerreiros. Eles foram para a rua com vontade, todos eles, sem exceção de um sequer, pedindo o voto para Delvito, numa condição bem desigual. Um terço dos... Nós tínhamos 40 candidatos contra 130, 140 candidatos do lado do prefeito. Mesmo assim, eles foram guerreiros, não me abandonaram, estiveram ao nosso lado. Agradecer de forma especial a todos os meus amigos, minhas amigas que acreditaram no nosso projeto. Agradecer à zona rural, que acreditou muito nos nossos projetos, nas nossas propostas. Agradecer à população mais humilde de todos os bairros que acreditaram em nós, que apostaram nesse projeto. Então, isso para um político é extremamente gratificante quando você não usa sequer um centavo para você ser eleito numa cidade mais importante de uma região, uma cidade onde o PIB agropecuário é o maior do estado de Minas Gerais e o sexto do Brasil, onde não foi envolvido sequer um centavo para envolvermos um voto a nosso favor. Então, esse é o agradecimento que eu faço, por acreditar em nós, acreditar no nosso nome, acreditar nos nossos companheiros, acreditar nos nossos amigos. Agradecer muito o pessoal da mídia, né, porque eles foram assim, um verdadeiros heróis, porque nós tínhamos apenas 6 minutos, em detrimento de 14 do outro candidato. Então nós tínhamos que colocar o Rio Amazonas todo dia dentro do Rio Preto, sabe? Então tudo isso foi desigual demais, mas a sociedade foi igual, ela foi justa comigo e soube me dar essa resposta. Então fica aqui do fundo da minha alma e do meu coração um agradecimento a todos os amigos e amigas de Unai que nos deu essa alegria de administrar uma das cidades mais importantes da região noroeste e também do estado de Minas Gerais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Delvito, parabéns aí pela sua eleição e que você saiba administrar bem o Unai. A gente tem certeza que isso vai acontecer. Quem não acredita vai ver em 4 anos o que vai acontecer. Por isso, mais uma vez, parabéns e sucesso. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.